Fala aí, meu amigo! Firmeza, Joelson aqui para mais um vídeo. Nesse vai ser um pouco diferente. Tenho recebido vários pedidos do pessoal que me acompanha. Joelson, você recomenda qual osciloscópio? Qual eu compro? Qual que é melhor para mim começar? Qual que é o primeiro passo? O que eu faço? Então, esse vídeo aqui é para isso. É muito importante deixar claro que eu vou manifestar aqui opiniões como profissional. Então, esquece o Joelson professor, o Joelson empresário, o Joelson empreendedor, o Joelson que é influenciador digital, tá? Considere que nesse vídeo eu vou me comunicar com você como um simples mecânico, tá? A minha opinião aqui vai ser mais como mecânico, aquele cara que precisa de uma ferramenta para agilizar o processo de diagnóstico na oficina, tá bom? Então vai ser nessa pegada esse vídeo. Se você tem dúvida e curiosidade sobre diferenças entre tipos de osciloscópio, vem comigo, me acompanha até o final aqui que você vai com certeza aproveitar. Bacana! Se inscreve no canal se você estiver aqui pela primeira vez e bora junto pro que interessa! Então, já que eu vou falar da minha experiência como mecânico, nada mais justo do que eu apresentar alguns exemplares de osciloscópios que têm me acompanhado. Eu tenho aqui o que eu uso hoje, Raven, alguns Hantecs, eu tenho aqui também um osciloscópio da Tecnomotor, tem um Hantec antigão, o 3064, que é um dos primeiros osciloscópios que me ajudou muito na profissão. Tenho aqui também um DMA, que eu nem sei se existe mais isso, porque na verdade hoje é o New Tecnoscópio, que praticamente substituiu. Eu não sei se foi comprado, essa empresa foi comprada por essa, e aí hoje até a mochila é meio parecida, até isso é muito parecido, inclusive a ferramenta em si. A interfacezinha também é muito parecida com a antiga da DMA. E eu tenho também um Raven, que hoje é uma baita ferramenta que eu uso no dia a dia, e lá no fundão um pré-histórico osciloscópio que eu usei, é um de bancada, nem vou pegar ele lá porque é capaz até de eu machucar a minha coluna, porque eu acho que ele pesa mais de 20 quilos. Totalmente obsoleto para a minha realidade do dia a dia. Isso hoje em dia, que antigamente ele já chegou a me ajudar legal. Do meu ponto de vista, o que mais ajudou nessa evolução do osciloscópio chegar no dia a dia da oficina mecânica é isso aqui, a criação da interface. Tá? Isso aqui é uma interface. O que significa? Você vai ligar um cabo aqui, o outro lado vai ligar no notebook. Isso quer dizer que quando houver uma necessidade de uma atualização, o software é fácil de ser atualizado e você vai ter essa interface com uma possibilidade de usar durante muitos anos da sua vida. É a realidade. Eu tenho alguns Hantecs aqui que eu uso já tem mais de décadas, mais de 15 anos, e estão funcionando. Então, isso que possibilitou essa vantagem, essa grande possibilidade de nós, mecânicos, ter acesso a essa tecnologia do diagnóstico a baixo custo. Claro, coisa que não era possível nesse tempo aqui. Então, essas ferramentas aqui, elas ficavam obsoletas com o tempo. Tá? Obsoletas porque não tinha como atualizar, não tinha como colocar mais nada. Então, sempre que você tem uma ferramenta que tem o próprio visor, existe esse risco de ela ficar obsoleta com o tempo. É o caso desse museu meu aqui. Isso aqui não é possível, nem eu, nem ninguém consegue utilizar mais isso aqui. Algum dia o pessoal fazia diagnóstico, eu cheguei a pegar alguns sinais com isso aqui, quando eu comprei ele já era usado, não tenho nem ideia quantos anos tem isso aqui comigo, já está há muitos anos e já era usado. Mas enfim, é para você entender que quando você tem uma ferramenta ligada no notebook, tá,
você tem uma compatibilização de atualização muito mais interessante, o que torna o custo-benefício muito melhor. Você atualiza e continua utilizando. Beleza, Joelson, mas até agora você não falou qual que eu devo comprar, por onde eu começo. Vamos lá. O osciloscópio tem duas coisas que são muito importantes para você escolher. Uma delas é a taxa de amostragem em frequência e a outra é a amostragem por bit, que é na vertical. Frequência, a capacidade de captura uma quantidade de sinais dentro do tempo. Pelo que eu pesquisei, é isso que significa. Ou seja, você tem um osciloscópio de 70 MHz. Isso significa que dentro de 1 segundo você tem capacidade de capturar 70 milhões de pulsos. É isso? Espero que eu não esteja enganado. Mas digamos assim, se fosse 70 kHz, seria 70 mil. Mas como é 70 MHz, então eu creio que isso significa, multiplicado 1000 por 1000, aí é 70 milhões. Então imagine assim, 70 milhões de pulsos dentro de 1 segundo. É muito pulso, tá? É pulso demais. Então praticamente no carro, nos sistemas automotivos, a gente não tem um sinal com uma frequência tão elevada assim. A título de teoria de comunicação, a ferramenta precisa ter o dobro de um determinado sinal para você conseguir pegar ele com boa resolução. Isso aqui se mistura com técnicas de teste de áudio, essa parte. A galera que é especialista nessa questão de áudio tem uma facilidade e um conhecimento muito maior com isso aqui. E a questão dos bits é a qualidade com que esses pulsos são capturados. Que jeito? Por exemplo, vamos pegar um desses pulsos aqui e desenhá-lo aqui embaixo de uma maneira que, por exemplo, você tem uma capacidade de bits maior. Por exemplo, aqui esses osciloscópios têm, se não me engano, 8 bits. Esse é o valor deles. Mas aí, se você tivesse 16 bits, seria melhor ainda. Mas, enfim, 8 já nos atende. O que acontece? Você pega um sinal e ele não fica totalmente redondado, assim, digamos. Ele vai ficar meio que quebradinho. Que jeito quebradinho, João? Ele vai subir, vou fazer um outro risco aqui. Ele vai subir, quando sobe, ele é meio que fizesse aos poucos. Então ele vai fazendo uns quebradinhos assim, mas que, por automotivo, não vai comprometer o que a gente precisa ver. Claro que se a gente tivesse uma capacidade muito inferior, aí você teria alguns quadradinhos, aí você teria assim, mais ou menos assim. Aí, claro, não ia ficar legal, não ia ser interessante para a gente fazer o diagnóstico. Então, essa questão de bits é mais ou menos isso, tá? Que o que a gente tem nos Rantecs aí da linha 6000 são 8 bits, que você não pega uma linha tão perfeita, mas também não chega a ser essa quadradona. Você consegue pegar uma linhazinha que consegue interpretar todos os sinais do setor automotivo sem problemas nenhum e fazer belos diagnósticos. Todas essas informações são muito complexas e se a gente for aprofundar nisso, a gente gasta muito tempo. Se você tiver curiosidade, pode pesquisar e com certeza vai aprender muito mais sobre isso, até mais do que eu sei. Até porque eu não tenho muito tempo para pesquisar isso, tudo isso que eu sei é coisas que é o básico que eu percebi ao longo do tempo que eu precisava saber. Para quê? Para saber escolher as ferramentas, diferenciar entre umas e outras, mas sempre para mim o que interessou foi mesmo resolver o problema do carro. E é isso que eu compartilho com o pessoal. Quem já me acompanha sabe disso, a gente compartilha muito o dia a dia, o resultado,
onde, como e por que aplicar o osciloscópio e que resultado vai dar, segundo qual sintoma e essa coisa toda. Mas enfim, para o dia a dia nosso, hoje de usar o osciloscópio, tem muitas opções. Eu chego a dizer que é uma questão de simpatia. Como assim, João, simpatia? É tipo carro, né? Se alguém perguntar para você que carro eu compro, cara, tem centenas de modelos de carros que, dentre eles, muitos são bons veículos. Então, tipo, é mais uma questão de simpatia. Fui com a cara, gostei, tá, vou querer esse, vou comprar aquilo. Então, o osciloscópio hoje em dia aumentou tanto, não era assim antigamente, tá? Estou falando de pouco tempo para cá, aumentou tantas as opções disponíveis no mercado que está quase igual o carro, difícil escolher. Dentre eles tem várias marcas boas que podem ser escolhidas que vão fazer um trabalho muito parecido. Falando de custo-benefício, para mim, o melhor que tem é a linha 6000 da Rantek. Linha 6000, Joés, porque assim como assim? Calma, daqui a pouco a gente chega lá e eu vou te explicar detalhadamente. Deixa eu te mostrar aqui as ferramentas que eu tenho aqui disponível. Hoje, gente, eu trouxe aqui um Nano, um osciloscópio antiguinho, antiquíssimo, do meu uso, né? Esse aqui tem muito tempo que eu usei ele e é uma ferramentinha que me ajudou pra caramba. Então, se você quer, tipo, trabalhar como hobbyista, de repente você pode até adquirir esse cara. Ele funciona com um plugzinho, que eu acho que é P2 o nome, que você coloca como se fosse um pino aqui de microfone, e aí é por aqui que você captura os sinais, consegue configurar, liga ele, tal. Então, eu cheguei a fazer bons diagnósticos antigamente com esse aqui, chama DSO Nano. Outro exemplar que eu trouxe aqui hoje é esse aqui, um Rantekão antigo, chamado 3064. Dá um pouco mais de trabalho porque ele necessita de uma alimentação de tomada de força da parede. Então, ele tem mais um cabo para ligar, ele não faz alimentação do equipamento através da bateria do notebook, que é o caso da linha 6000, que é muito mais prática, tá? Então, por isso que hoje eu não utilizo, mas é um exemplar da Rantek, o 3064. O DMA, como eu comentei com vocês, é uma ferramenta que é muito basiquinha, super simples e que hoje praticamente não consegue me atender. Eu cheguei a fazer alguns diagnósticos com eles, mas muito pouco. O New Tecnoscópio, que é mais conhecido hoje no Brasil, ele tem um ponto forte que ele foi atualizado, né? Então o pessoal trabalhou nele para melhorar a ferramenta. Hoje se tornou uma ferramenta que é conhecida, né? O pessoal inclusive faz um belo do marketing, temos que admitir, né? O pessoal trabalha muito bem esse lado e que hoje o pessoal tem como uma ferramenta fácil de utilizar. Do meu ponto de vista, ele tem algumas poluições na tela que não tinha necessidade. Isso aqui que a gente vê no rodapé o tempo todo ali, ó, RMS, aqui frequência, aquilo ali acaba poluindo. Isso aí precisa ser selecionado, não pode aparecer o tempo todo. Outra coisa que falta nele é as subdivisões. Aqui nos quadradinhos, que você só consegue ver a divisão inteira, você não tem as divisões aqui das subdivisões, isso faz muita falta. E o ponto mais forte dele é o buffer, que é na parte de cima ali, ó, que você consegue ver um sinal maior e depois você consegue, como se tivesse a oportunidade de dar zoom e puxar a imagem para os lados e ver diversos pontos depois que você pausa ela. O trigger dele não é tão eficiente como os Rantek 6074, por exemplo, mas o ponto forte que é apelado em cima dessa ferramenta é mesmo as imagens de referência que ele se consegue trazer ele no fundo, mas que do ponto de vista técnico isso não ajuda muito, porque isso é como se fosse um milagre.
Não existe como você ficar se fundamentando nisso para desenvolver. Você vai ter que aprender a fazer a configuração para que você seja uma referência, seja um profissional de verdade fazendo diagnóstico com osciloscópio. Então, é uma coisa que pode até ajudar se você é aquele cidadão que, eu não quero fazer curso, eu quero aprender sozinho. Então, ela é uma boa opção para você. Agora, se você quer desenvolver, encostar aí na galera que usa osciloscópio para valer, o Rantek ainda se sai melhor. Inclusive, hoje em dia, eu tenho vários alunos que se tornaram instrutores de osciloscópio. E adivinha o qual que eles usam? O Rantek, né? Porque não é porque os meninos aprenderam comigo, mas eles perceberam que para o arranca-rabo do dia a dia, né, e uma questão de custo-benefício, ele é o que se sai melhor. Falando um pouco do Raven, hoje dos nacionais, para mim, no meu ponto de vista como mecânico, é o melhor que tem. É uma ferramenta de 3 canais e ele tem uma grande vantagem, que eu uso muito aqui na oficina, o fato de ele funcionar sem fio nenhum. Então eu consigo deixar ele no compartimento do motor ligado, por exemplo, pegando um sinal do sensor de rotação e fase, e eu vou com um celular que funciona muito bem, ou o tablet dentro do carro, andando com o veículo, consigo gravar a tela, o quantia que eu quiser, e depois eu posso rever esses sinais com muita tranquilidade. Então, para mim, isso é um ponto forte nessa ferramenta. Falando ainda dos Ranteks, outro que é uma opção bacana é o 1008C, que ele não está da linha 6000, que a gente tanto fala e recomenda, mas também é um quebra-galho muito top, por ser baratinho. Ele tem principalmente 2 grandes problemas, mas nesse vídeo aqui eu vou te apresentar soluções para esses problemas. Uma delas é o cabo, é o cabinho que você pode substituir, que ele é um cabo simples, um cabo que vem com ele, tipo um cabinho de impressora, e essa comunicação e alimentação dele acaba ficando deficiente com esse cabo. A dica é, arranje um cabo em Y e aplique nele, tá? Assim você usa 2 portas do seu notebook, do seu computador, e aí você consegue uma alimentação mais eficiente e ele diminui muito a questão dos travamentos. O outro problema dele está na questão do acoplamento. Ele não tem originalmente AC, então ele funciona somente com DC. Mas como tem 8 canais, a gente praticamente no carro nunca vai usar tudo isso, você pode estar reservando 2 deles e fazer uma transformação. É uma gambiarrinha mesmo, que muitos colegas fazem e conseguem dar essa melhorada. Eu vou te ensinar como fazer. Preste bem atenção. Essa é uma das grandes sacadas que está lá dentro da comunidade Motor Forte. Instalar em série com o pino de captura do sinal um capacitor cerâmico de 104 0,1 microfarad por 50 volts, que também pode ser um capacitor cerâmico de 104 por 100 nanofarad, 50 volts também. O procedimento já foi testado por mim e vários colegas e funcionou legal. A gente indica reservar o 7 e o 8 para isso. Aqui embaixo tem uma foto dos capacitores para você entender como que fica lá dentro, ligado em série ali com o meio do canal, por onde você captura o sinal. Dessa forma você vai ter então 2 canais que você consegue usar no acoplamento AC para, por exemplo, fazer um teste de compressão relativa, um teste de um sensor de rotação indutivo, que são tão importantes no nosso dia a dia. Bacana? Gostou? Tá gostando até aqui? Se inscreve no canal. Compartilhe com aquele seu amigo que porventura vai ser muito útil para ele conseguir implantar o osciloscópio no dia a dia da oficina dele. Agora chegamos vamos falar da linha 6000. A linha 6000 da Rantek começa com o 6022. O único deles que não presta, tá?
Ah, Joelson, eu tenho um desses, está falando que não presta, eu vou sair desse vídeo. Calma, amigão, calma. Se você já tem, é porque antes você não viu uma informação dessa, tá? Ou porque você optou por uma coisa muito barata. Não existe milagre, né? Tudo que é muito baratinho, a tendência é ele não entregar muita transformação. E é o caso do 6022. Não é que não funciona, dá para você pegar alguns sinaizinhos, mas ele é tão limitado que, vamos pegar um exemplo que é como se tentasse viajar com um carro que tivesse com o câmbio quebrado e tivesse só a primeira marcha. Você consegue viajar, mas pensa bem, sair daqui de Londrina para ir para São Paulo, mais de 500 quilômetros só em primeira. Então, é um negócio que meio que inviabiliza, entendeu? É uma ferramenta muito lenta. Então, da linha 6000, o 6022 é o mais fraquinho de todos. Até pelo preço dá para desconfiar. Depois vem o 6074, o 6104, o 6204, o 6254, que aí sim são ótimas ferramentas. Tá, Joelson, mas então o que muda entre todos esses, os bons da linha 6000? O que muda basicamente é a taxa de amostragem e frequência, que na verdade, para o ramo automotivo, a frequência que melhor nos atende é entre 50 a 80 MHz. Então aí a gente fica num meio termo, que é o que nos atende com um bom custo-benefício. Então não adianta você comprar um 6022 que é muito de entrada e não vai conseguir te atender. Não adianta também você comprar um 62 achando que você vai, por ter 250 MHz de capacidade de leitura, vai conseguir fazer diagnósticos diferenciados. Não vai, porque no carro não tem necessidade de toda essa capacidade de leitura. Entende? O carro, os sinais, a maioria são analógicos, são sinais, a princípio, tranquilos de serem captados. Então, esse meio termo, que é o caso do 6074, que tem 70 MHz, atende muito bem. Pontas de prova. As que vêm originalmente com os Rantecs, tá? Se você importar da China, por exemplo, é muito ruim. Tá? O pessoal até fala que Joelson, a ponta de prova que veio era muito curta, ela dá 1 metro e pouquinho, se eu emendar ela fica bom. Não é a questão só do comprimento, o material que é feito é uma baixa qualidade, é muito ruim, tem que melhorar muito para ficar ruim. Então você pega ruído, você pega interferências, você acha que tem defeito, não tem. Então bem por isso que nós da Motorforte desenvolvemos soluções para isso. Hoje a gente tem as pontas de prova X1 que atende muito bem. E aí, a mais curta delas dá 1,5 metro. A gente tem também a mais longa, de 3,5 metros. Mas, enfim, eu não estou aqui como empresário e muito menos como vendedor. Estou falando como mecânico nesse vídeo. Então, se você não quer comprar da Motorforte, tenta construir os teus cabos X1 quando você comprar o teu Rantec. Tá? Porque os originais deles é muito ruim, vai te atrapalhar no desenvolvimento. Eu desenvolvi assim, fabricando e conseguindo uma ferramenta que pegasse um sinal real, sem interferência, sem atrapalhos, e assim, com isso a gente desenvolveu, conseguimos evoluir dentro desse campo do diagnóstico, que é magnífico. É viciante, né? Quando você começa a desenvolver no osciloscópio, chega um ponto que você não consegue parar mais. Você quer usar ele todo dia, você quer usar ele em todos os carros, você quer mostrar para o cliente a diferença do antes e depois, e é automático, começa a viciar, entrar na veia aquele desejo de usar a ferramenta, e aí quando chegar nesse ponto, você com certeza já é uma referência. Pessoas de uma região grande vão procurar você para achar defeito, porque você vai conseguir. E eu não podia também acabar esse vídeo sem falar um pouquinho de agulhas de acupuntura. A ferramentinha mais pequena do diagnóstico e nem por isso é a menos importante. Quando você usa uma agulha inadequada, você corre um grande risco de perder a qualidade do seu diagnóstico. Então, agulhazinhas de costura, tipo essa aqui, que até vem em alguns osciloscópios,
às vezes ela te atrapalha. A gente tem desenvolvido umas agulhas bem bacanas, essa aqui é do meu uso do dia a dia, que são diferenciadas, é um material muito bacana. A dica é, não improvise e toma cuidado com as agulhas que você vai usar no dia a dia. Não usa, por exemplo, clipe amolado, tá? Isso pode comprometer o seu diagnóstico, você já começa errado. Quer ver uma coisa que pega muita gente? O pessoal fala assim, mas eu não quero esse porque ele não é automotivo, eu quero um osciloscópio que seja automotivo, blá, 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 blá. Meu amigo, a ferramenta osciloscópio, ele não passa de um leitor gráfico de ondas elétricas, que pode ser tensão elétrica ou corrente elétrica, ou significar outro fenômeno, por exemplo, pressão do cilindro, que hoje a gente consegue testar isso com muita facilidade. A ferramenta lê gráficos e nós, profissionais, interpretamos esse gráfico. Aí independe se esse gráfico está vindo de um sinal elétrico que é automotivo, ou seja, do motor do carro, ou é da rede elétrica, da energia da parede. É só eu saber o que significa aquele gráfico, aqui está mostrando, que sinal está mostrando para mim, fazer a interpretação, vou fazer o diagnóstico, vou tirar a conclusão que eu preciso. Então, esse papo aí de automotivo, deixa de ser, ou não sei o quê, te bloqueia, te atrapalha, entendeu? Então, procura deixar isso de lado, entendeu? Se alguém te falou que o osciloscópio para ser utilizado no carro tem que ser automotivo, esquece. Tá? Osciloscópio é osciloscópio, assim como uma TV é uma TV. Tá? Numa TV você assiste filme, assiste uma série, assiste desenho, assiste o que você quiser e você vai entender aquilo que você está buscando. O computador você usa para pesquisar uma coisa, para outra, para fazer isso, fazer aquilo. O osciloscópio é assim também, ele é uma ferramenta informativa que passa para nós a informação. Se estamos usando no automotivo, beleza. Estamos usando na eletrônica, na bancada, beleza. Se estamos usando na indústria para fazer testes em alta tensão, também. Então, o que mais importa é o conhecimento dos sistemas que a gente está aplicando a ferramenta para entender se ele está funcionando adequadamente ou não. Bacana? Espero que eu consiga ter exemplificado para você de uma maneira prática e funcional e tirar, de repente, alguns mitos aí que rondam a tua cabecinha. Porque às vezes as pessoas buscam muita facilidade. Então, tipo, se é automotivo, vou colocar lá no carro, vou apertar 2 botões, e ele vai me dizer qual é o defeito que o carro tem. Aí não seria mais uma bola de cristal, né? Não seria exatamente uma ferramenta. Então, as fábricas, de olho nisso, tentam criar esse tipo de facilidades, algumas configuraçõezinhas prontas, isso e aquilo, para estimular as pessoas a entrar no diagnóstico, usar a ferramenta, comprar, adquirir, mas enfim, osciloscópio é osciloscópio e esse termo automotivo, deixa de ser automotivo, não tem relevância. Não se você acompanhar quem consegue te orientar e te mostrar como que se faz o passo a passo para você fazer cada teste. É isso que a gente trata na Novela do Mecânico e nas nossas aulas, aqui no canal e na nossa plataforma de conteúdo, que a galera aqui dos treinamentos pagos tem acesso também. Então, não precisa ter medo, se você estiver bem amparado, com profissionais, com pessoas que te orientam, que hoje é fácil, né? A informação está disseminada, tem muito mecânico bom nisso, compartilhando suas experiências. Então não precisa você se preocupar, não tem necessidade de você adquirir um que tenha essa nomenclatura, osciloscópio automotivo, ok? Se você acompanhou até aqui é porque você tem interesse nesse tipo de informações, então se inscreva para a nossa Novela do Mecânico, uma aula gratuita que acontece toda terça-feira. É só você clicar no link que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo e fazer a sua inscrição para estar com a gente em todas essas aulas e aprender como é que você faz diagnóstico usando osciloscópio. Deixe o seu comentário e uma sugestão aí para a gente conseguir tirar mais dúvidas da galera.
Tamo junto. Quanto mais o tempo passa, mais lidamos com tecnologia e menos com graxa.